Notícias, acabou de descer as últimas informações sobre o caso da Deolane Bezerra, mas antes sinta-se cumprimentado e inscreve-se no canal, ativa o sininho de notificações para ficar sempre atualizado a partir do nosso canal. O Ministério Público de Pernambuco pediu, na última segunda-feira, o arquivamento de parte das investigações da Operação Integration, que analisa suspeitas de lavagem de dinheiro envolvendo jogos ilegais, casas de apostas, a influenciadora Deolane Bezerra e o cantor Gustavo Lima. Para o Ministério Público de Pernambuco, as apostas esportivas online, por serem regulamentadas, não configuram crime de lavagem de dinheiro. No entanto, a investigação sobre o uso de dinheiro do jogo do bicho em atividades ilegais vai continuar. O Ministério Público decidiu arquivar a parte do caso que envolve a Esportes da Sorte e a VaideBet, casas de apostas que estavam sob suspeita. Segundo a promotora Mariana Pessoa de Melo Villanova, responsável pelo pedido, não há provas de que essas empresas usaram dinheiro de origem ilegal. A promotoria também concluiu que não existem evidências de irregularidades na venda de um avião por Gustavo Lima à Esportes da Sorte, que depois revendeu a aeronave para a VaideBet. Essa transação foi alvo de suspeitas, mas o Ministério Público de Pernambuco não encontrou sinais de ocultação de dinheiro ou crime. Apesar do arquivamento parcial, a investigação vai seguir para apurar a relação entre o jogo do bicho e a Esportes da Sorte. A suspeita é que dinheiro arrecadado pela banca Caminho da Sorte, operada por Darwin Henrique da Silva, pai do dono da Esportes da Sorte, tenha sido misturado com os valores movimentados pela casa de apostas. O Ministério Público está aguardando o resultado da quebra de sigilos bancário e fiscal de empresas ligadas ao caso, como a Zelo Brasil Facilitadora de Pagamentos, que seria responsável por intermediar transações financeiras para as casas de apostas investigadas. O pedido de arquivamento parcial foi feito após determinação da juíza Andréa Calado da Cruz, da 12ª Vara Criminal do Recife. Na semana passada, ela deu um prazo de 5 dias para o Ministério Público decidir se iria arquivar o caso, apresentar denúncia ou pedir novas investigações. Agora, o Ministério Público de Pernambuco aguarda que o Tribunal de Justiça de Pernambuco tome uma decisão final sobre o arquivamento parcial. Até o momento, o Tribunal de Justiça de Pernambuco não informou quais serão os próximos passos. Como a sede da VaideBet fica na Paraíba, os documentos sobre possíveis operações suspeitas da empresa serão enviados para as autoridades daquele estado. Por enquanto, a investigação no Recife sobre essa casa de apostas foi arquivada. A Operação Integration segue focada em apurar a relação entre o jogo do bicho e o possível uso de dinheiro ilícito em outras atividades. Mesmo com o arquivamento de parte das investigações, o caso ainda promete desdobramentos importantes. A Operação Integration, que já havia gerado grande repercussão, continua a ser um assunto delicado, especialmente com a inclusão de figuras públicas como Deolane Bezerra e Gustavo Lima. A complexidade do caso reside nas interações entre diferentes tipos de jogos de apostas, especialmente entre os legais e os ilegais, como o jogo do bicho, que permanece fora da regulamentação oficial. O conceito de lavagem de dinheiro está intrinsecamente ligado à movimentação financeira, que busca disfarçar a origem ilícita dos fundos. No caso da Operação Integration, o Ministério Público de Pernambuco identificou indícios de que a Esportes da Sorte estaria utilizando valores do jogo do bicho para operar suas apostas online. Essa prática, se confirmada, poderia configurar não apenas lavagem de dinheiro, mas também a vinculação de atividades ilegais a empresas que operam dentro da legalidade. A Zelo Brasil Facilitadora de Pagamentos é central na investigação. O Ministério Público de Pernambuco está aguardando os resultados da quebra de sigilos bancário e fiscal dessa empresa, pois acredita que ela pode ter informações cruciais sobre as transações entre a Esportes da Sorte e a VaideBet. A atuação da Zelo Brasil como intermediadora pode revelar se houve alguma irregularidade nas transferências de dinheiro, especialmente no que se refere a possíveis esquemas de lavagem. É importante ressaltar que a movimentação do Ministério Público de Pernambuco é uma resposta a uma ordem judicial, o que demonstra a seriedade do caso. A juíza Andréa Calado da Cruz exigiu uma atualização em um curto espaço de tempo, o que pode indicar a urgência em esclarecer os fatos
e tomar decisões que protejam a integridade do processo legal. A relação entre as empresas Esportes da Sorte e VaidBet é um dos principais focos da investigação. Apesar de o Ministério Público de Pernambuco ter indicado que não há conexão financeira direta entre elas, a venda da aeronave de Gustavo Lima levanta questões sobre a transparência nas transações. A falta de provas concretas para justificar a continuidade da investigação sobre a venda da aeronave sugere que pode haver lacunas na documentação financeira das empresas envolvidas. A cobertura midiática do caso, especialmente devido à presença de celebridades, tem gerado um intenso debate público sobre a regulamentação das apostas no Brasil. Muitos se questionam sobre a eficácia das leis existentes e a necessidade de um controle mais rígido sobre as operações de apostas online. O Ministério Público de Pernambuco, ao solicitar o arquivamento parcial da investigação, pode estar sinalizando uma tentativa de focar em áreas onde há mais evidências de irregularidades, como o jogo do bicho. À medida que a investigação avança, o Ministério Público de Pernambuco deve continuar a monitorar as atividades das casas de apostas e a interação entre elas. A recomendação para que documentos suspeitos da VaidBet sejam enviados às autoridades da Paraíba sugere que novas revelações podem surgir, potencialmente levando a mais investigações. O desfecho da Operação Integration ainda está distante, e o desenrolar dos próximos passos, especialmente após a quebra de sigilos, será crucial para definir o futuro das empresas envolvidas e das figuras públicas associadas ao caso. A sociedade aguarda ansiosamente por mais esclarecimentos, na esperança de que a verdade sobre as operações de apostas no Brasil venha à tona e que as leis sejam aplicadas de maneira justa e eficaz. A Operação Integration destaca-se não apenas pela complexidade das figuras envolvidas, mas também pela intersecção de legislação, moralidade e negócios no âmbito das apostas no Brasil. Vejamos mais de perto os elementos fundamentais que cercam essa investigação. A recente regulamentação das apostas esportivas online no Brasil foi um passo significativo para a legalização de um setor que movimenta bilhões. No entanto, essa legalização também trouxe à tona questões sobre como garantir que as operações sejam realizadas de forma transparente e sem vínculos com atividades ilegais, como a lavagem de dinheiro. O Ministério Público de Pernambuco argumenta que, com a regulamentação, as apostas online passaram a ter um framework legal que dificulta a lavagem de dinheiro, mas a realidade pode ser mais complexa. A lavagem de dinheiro é um crime que visa ocultar a origem ilícita de fundos, permitindo que os criminosos usem esse dinheiro em atividades legais. No caso da Operação Integration, a preocupação do Ministério Público de Pernambuco com o jogo do bicho é relevante, já que este é um jogo tradicional no Brasil, mas que opera à margem da lei. A conexão entre o jogo do bicho e as apostas regulamentadas levanta questões sobre como a legislação pode ser burlada e como as autoridades podem agir para prevenir tais práticas. A presença de Deolane Bezerra e Gustavo Lima neste caso não é apenas uma curiosidade midiática. Ela traz à tona a questão de como figuras públicas podem influenciar a percepção pública sobre atividades legais e ilegais. A notoriedade de tais indivíduos pode facilitar a normalização de comportamentos que, sob outra perspectiva, seriam vistos como problemáticos. A maneira como suas ações são percebidas pode impactar a confiança do público nas instituições e nas regulamentações em vigor. A Zelo Brasil, facilitadora de pagamentos, como intermediadora, possui um papel crítico na investigação. O Ministério Público de Pernambuco acredita que as informações obtidas através da quebra de sigilos podem revelar redes de transações e possíveis irregularidades. Isso não apenas ajudaria a esclarecer a situação específica das empresas envolvidas, mas também poderia revelar um padrão mais amplo de práticas que requerem uma resposta legislativa ou regulatória. O jogo do bicho, apesar de ser considerado ilegal, é uma prática enraizada na cultura brasileira. A dificuldade em erradicar completamente esse tipo de jogo levanta questões sobre a eficácia das leis existentes e a necessidade de uma abordagem que leve em conta as realidades sociais e econômicas.
O Ministério Público de Pernambuco, ao focar na intersecção entre o jogo do bicho e as apostas online, pode estar tentando abordar um problema mais amplo de regulamentação e controle que afeta a sociedade como um todo. O desdobramento da Operação Integration pode ter repercussões significativas, tanto no âmbito legal quanto social. A maneira como o Ministério Público de Pernambuco e o sistema judiciário lidam com o caso pode definir precedentes para futuras investigações sobre jogos de aposta, além de moldar a percepção pública sobre a eficácia da justiça. A confiança nas instituições pode ser afetada se a população sentir que não há um tratamento justo e transparente para casos envolvendo figuras públicas. À medida que novas informações surgem e as investigações se desenrolam, a sociedade brasileira continua a acompanhar de perto os desenvolvimentos. A necessidade de um sistema de apostas mais transparente e regulamentado é cada vez mais evidente, e a resposta das autoridades pode definir o futuro das apostas no Brasil. O Ministério Público de Pernambuco, ao manter o foco nas investigações em andamento, pode não apenas buscar justiça neste caso específico, mas também contribuir para um debate mais amplo sobre a regulamentação e a moralidade das apostas no país. A Operação Integration é um microcosmo de questões mais amplas que envolvem a intersecção entre legalidade, moralidade e negócios. O desfecho desta investigação pode não apenas impactar os indivíduos diretamente envolvidos, mas também influenciar a forma como as apostas são percebidas e regulamentadas no Brasil. A sociedade aguarda com expectativa os próximos passos, conscientes de que a maneira como essas questões são tratadas pode ter implicações duradouras para o futuro das apostas no país. A Operação Integration é um caso emblemático que ilustra a complexidade das apostas e a lavagem de dinheiro no Brasil, envolvendo questões jurídicas, sociais e culturais. Vamos explorar mais a fundo alguns aspectos relevantes. A relação entre as apostas e a lavagem de dinheiro é um tema delicado, especialmente em um país onde a regulamentação ainda está em desenvolvimento. O Ministério Público de Pernambuco argumenta que a regulamentação das apostas online deve dificultar a lavagem de dinheiro. No entanto, a vigilância constante é necessária para garantir que as novas leis não sejam exploradas por criminosos. O arcabouço jurídico que rege as apostas precisa ser robusto e abrangente. Isso inclui não apenas a criação de leis que permitam as apostas, mas também a implementação de mecanismos eficazes de fiscalização e controle. O atraso na regulamentação de certos tipos de jogos, como o jogo do bicho, pode criar brechas que indivíduos mal intencionados possam explorar. O jogo do bicho é uma parte da cultura popular brasileira, presente em diversas comunidades. Sua ilegalidade não diminui sua popularidade, e muitos brasileiros veem essa prática como uma forma de entretenimento. A normalização do jogo do bicho, apesar de sua ilegalidade, gera um dilema: como lidar com uma atividade profundamente enraizada na sociedade que, ao mesmo tempo, pode estar ligada a práticas criminosas? A luta contra o jogo do bicho e outras formas de jogo ilegal não pode ser apenas uma abordagem punitiva. É necessário um entendimento mais profundo das razões sociais e econômicas que levam as pessoas a participar dessas atividades. A regulamentação que oferece alternativas legais e seguras pode ser uma solução mais eficaz. Figuras como Deolane Bezerra e Gustavo Lima não são apenas celebridades, eles são influenciadores que moldam a opinião pública. A maneira como esses indivíduos se envolvem com atividades de apostas pode impactar a forma como o público vê tanto as apostas quanto a aplicação da lei. Se a sociedade perceber que figuras públicas estão se beneficiando de atividades questionáveis sem consequências, isso pode minar a confiança nas instituições. Além disso, a cobertura da mídia sobre esses casos desempenha um papel crítico. A forma como as histórias são contadas pode influenciar a percepção pública sobre a legitimidade das apostas e sobre a eficácia das ações do Ministério Público e da Justiça. A investigação da Operação Integration enfrenta desafios significativos. A coleta de provas em casos de lavagem de dinheiro é complexa e muitas vezes requer acesso a informações financeiras que podem estar ocultas. A quebra de sigilos bancários e fiscais é uma medida necessária, mas também suscita questões sobre privacidade e direitos individuais.
A necessidade de colaboração entre diferentes jurisdições também é crucial. Como algumas das empresas envolvidas estão localizadas em diferentes estados, a coordenação entre os órgãos de investigação é fundamental para garantir uma abordagem eficaz e coesa. Com a crescente popularidade das apostas online, o Brasil enfrenta uma encruzilhada. As autoridades precisam decidir se irão regular de forma adequada as apostas, garantindo que sejam seguras para os consumidores e, ao mesmo tempo, impossibilitem práticas criminosas. O desenvolvimento de um quadro legal claro e abrangente poderá ajudar a prevenir a lavagem de dinheiro e outras atividades ilegais. A experiência de outros países que regulamentaram as apostas pode servir de guia. É fundamental aprender com os erros e acertos de outras nações, para construir um sistema que proteja os consumidores e a integridade do mercado. A Operação Integration é um reflexo das tensões entre legalidade, cultura e moralidade no Brasil. O desfecho dessa investigação não apenas impactará os indivíduos diretamente envolvidos, mas também poderá moldar o futuro das apostas no país. A crescente atenção do público e das autoridades sobre esses temas é um sinal de que a sociedade está pronta para discutir e, possivelmente, redefinir a relação com os jogos de azar. À medida que a situação se desenrola, a necessidade de um diálogo aberto e informado entre legisladores, órgãos de fiscalização, figuras públicas e a sociedade civil se torna cada vez mais clara. O sucesso na luta contra a lavagem de dinheiro e a promoção de um ambiente de aposta seguro e justo dependerá da colaboração de todos os envolvidos. Fiquem sempre atualizados a partir do nosso canal. Até a próxima!